Quem é que nunca teve um professor que fez isso aí, ó? Isso é muito fácil da gente demonstrar. Veja, se você chegar em casa, pega lá um copo de água, coloca açúcar, aí você incide a luz, você vai ver que a luz vai refratar quando sai do copo de água. Faz isso, não você. Vamos lá, por onde eu começo? Tá, professor, tô morrendo de vontade de terminar a aula agora. Eu vou chegar lá na rap, vou pegar os potes de requeijão e vou encher de açúcar e colocar água. Depois eu vou pegar o laser, mas eu acho que eu deixei o laser na outra calça. Tudo bem? Meu nome é Gabriel Lobão, sou estudante de doutorado de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Itajubá e esses são os vídeos de teste que eu estou fazendo numa iniciativa de aproximar e desmistificar a pós-graduação e a graduação, de um modo geral, aproximar alunos e professores. Eu tenho notado que esse contato tem se perdido. Hoje em dia é muito comum a gente ver os alunos procurando ajuda em blogs, vlogs, no YouTube. Eu acho que hoje o YouTube deve formar mais engenheiros, eu digo isso porque eu sou engenheiro. O YouTube deve formar mais profissionais do que as faculdades em si. E eu acredito que as universidades precisam se atentar para o fato de que a gente tem que correr atrás disso. Então essa sequência de vídeos que eu estou fazendo tem o intuito de pegar experimentos simples que a gente vê ao longo da graduação e colocar eles em prática de um modo que não pareça tão trivial. Nesse vídeo, a gente vai pegar a lei de Snell. Todo professor trata ela como se fosse uma coisa muito básica, que nem merece um experimento de laboratório. E é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou fazendo um experimento de laboratório só para demonstrar a lei de Snell. Porque a gente precisa exercitar as coisas que a gente aprende, principalmente as coisas básicas. Esse é um vídeo teste, um vídeo piloto. Meu objetivo aqui agora é produzir conteúdos para a gente fazer uma grande biblioteca de conceitos que podem ser mais bem entendidos quando experimentados e deixar isso disponível para os alunos aí, para que eles não precisem sair das aulas desesperados porque não entenderam a matéria e procurar um professor qualquer no YouTube. A própria universidade devia prover esse suporte, mostrando que os professores precisam ser acessíveis, precisam ser disponíveis, precisam ter uma linguagem direta, que o aluno entenda, que se sinta confortável de questionar, de perguntar, de desafiar, de levantar dúvidas. Tem muito aluno que se vê intimidado pelos professores, talvez porque não fale a mesma língua, talvez porque não pensem da mesma forma. Vamos começar então com aquele velho professor que começa explicando uma coisa que na cabeça dele é super simples de entender, mas para você aluno que está tendo o primeiro contato fica com aquela cara de que isso? Pode ser fácil, mas quem é que vai fazer? Quem vai chegar em casa e vai reproduzir? É para isso que a gente está aqui no laboratório. E é por isso que eu escolhi um experimento muito simples, que é basicamente a aplicação da lei de Snell, incidindo luz sobre a interface entre dois meios que têm índices de refração diferentes e vendo a luz sofrer refração, ela mudar de direção. Para trazer isso que eu quero, a gente tornar o conhecimento tão acessível quanto deveria ser nos dias de hoje. Então é isso, galera. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aqui chama mesa ótica. Ela tem esses furos que são posicionados a distâncias fixas e bem determinadas uns dos outros, e a gente consegue montar o nosso experimento de uma forma modular, né? Então eu montei esse experimento aqui, se eu quiser montar ele aqui, eu consigo montar ele aqui, montar ali, eu consigo montar ali. E uma coisa que importa muito pra gente nesse tipo de experimento é que essa mesa ela é muito rígida, ela não vibra. Mesmo que haja algum tipo de anomalia aqui no laboratório, ele vai ficar paradinho aqui, quietinho. Esses furinhos têm lá uma rosca fixa e eu consigo parafusar coisas neles. É mais fácil do que se eu tivesse que colocar presilhas, pesos, ou ficar fazendo suportes de papelão toda vez que eu precisasse fixar coisas nela. Vou fazer agora. Eu vou inverter esse setup para que fique mais fácil para vocês visualizarem o experimento aqui. Então, vamos lá. Ficou bom não? Bom, galerinha, tem uma coisa muito importante aqui.
O laser é essa geringonça grande aqui. Não é muito conveniente que eu fique mexendo na posição dele, virando ele para cima e para baixo. O melhor é que ele sempre fique paradinho, quietinho aqui durante todo o experimento. É por isso que eu fiz esse suporte com espelhos. Por quê? Porque daí eu consigo direcionar o laser para onde eu precisar. Pois bem, a experiência, eu preciso que a amostra que eu vou colocar aqui, que no caso vai ser água com açúcar, eu preciso que o laser incida nessa amostra num ângulo de 45 graus, para mostrar para vocês o ângulo que ele vai formar quando ele sair do tubo. Se fosse um tubo cheio de ar, o ângulo com que ele entra ia ser exatamente igual ao ângulo com que ele sai. Mas como a gente está colocando um fluido ali dentro e o índice de refração desse fluido é diferente do ar que está fora, quando o laser sair desse tubinho, ele vai sair um ângulo diferente do que ele entrou. Então, eu fiz esse joguinho de espelhos aqui para garantir que o laser vai passar por aqui e entrar nesse tubinho aqui no ângulo que eu preciso para mostrar o efeito da lei de Snell. Então, vamos lá. De novo com esse negócio aqui. Deixa isso aqui longe, que isso aqui quebra, né? Aí, agora... uma coisa muito importante, tá? Uma curiosidade. Em experimentos de ótica, é muito importante a gente manter a luz confinada aqui dentro do experimento, porque ela pode espalhar, bater em alguma superfície e vir nos nossos olhos, isso machuca os olhos, pode causar sérios danos aí à nossa visão. Então, para a gente sempre saber que o laser está inoperante, primeiro ele tem aqui uma janelinha que eu consigo abrir e fechar. E segundo, para eu ligar o laser eu preciso dessa chave aqui. Começou a emitir luz aqui, a gente consegue ver que ela tá, ó, meu dedo aqui, ó, tá vindo, acertando o espelho aqui, batendo aqui e tá saindo aqui, ó, e aí ela tá acertando a gente mais ou menos aqui. Eu preciso trazer isso aqui mais para perto, para que ela venha e acerte o tubo mais ou menos aqui. Então vamos lá. Ainda não tá onde eu queria, hein, porque ela tá pegando aqui, ó, no porta-amostra, não tá nem chegando a acertar a régua. De novo, tá vendo com a minha vida? Mais um ajuste. Eu vou tentar levantar essa estrutura aqui. Vamos ver se vai dar. Só que agora eu vou precisar de um parafuso mais comprido, né? Felizmente pra mim, eu tenho uma caixa cheia deles aqui do lado. Muito grande, muito pequeno. Deve dar. Muito grande. Ah, é a vida. Não vai rolar. Aqui, com desse então a gente coloca esse cara aqui. Agora danou-se, porque agora o laser ficou baixo. Tudo bem. A gente vai subir o laser também. Vamos desligar ele, né? Vai que ele vem na minha cara aí. Não ia ser muito legal. Não, ele ainda tá gravando 20 minutos. Continua assim. Pequeno. Vamos alinhar aqui. Muito bom. Tá pronto o setup. Agora a gente vai fazer as amostras de água e açúcar com diferentes concentrações para a gente mostrar como que o índice de refração da substância dentro do tubo consegue curvar o nosso laser. Curvar não é a palavra, é refratar. Mas vocês entenderam, né? Agora eu estou aqui com as coisas que a gente vai precisar para o nosso experimento. Tá aqui os nossos tubinhos de ensaio, onde a gente vai colocar as concentrações diferentes. Água destilada. Isso aqui é açúcar. E uma balança de precisão. A gente não deve fazer esse tipo de mistura colocando ml de água com gramas de açúcar. Na verdade, a gente precisa de gramas de água e gramas de açúcar. Assim a gente consegue ter certeza que a concentração está na proporção que a gente precisa. E também vou proteger a mesa com este acrílico aqui para garantir que respingos não vão estragar a nossa mesa. Pausa aí. Galera, então se você assistiu o vídeo até aqui, segura, aguenta a mão aí, já que acaba, só mais um pouquinho, eu juro que não vai doer. Não esquece de deixar o joinha, isso é importante. Se vocês quiserem saber como é que eu fiz as misturas, como é que eu projetei todo o experimento, o jogo de espelhos, o alinhamento do laser, o índice de refração,
Eu não vou colocar nesse vídeo para não ficar maçante, porque o objetivo aqui não é dar uma aula de óticas, de geometria, nem nada. Quem tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais, puxa aí o próximo vídeo, que lá vai ter tudo certinho. Deixa o joinha, não esquece. Vou continuar. Bom, amigos, estamos aí nos momentos finais da nossa experiência. Eu fiz algumas modificações aqui no nosso setup. Eu cheguei para perto aqui o nosso jogo de espelhos para fazer com que a superfície onde o laser acerta ficasse mais longe do ponto de saída do tubo. Acontece o seguinte, eu estava medindo a refração muito perto do tubo e isso me dava alguns probleminhas. Por mais que a substância aqui dentro curvasse a luz, quase que não mudava o lugar onde ela acerta a régua aqui. Não? E aí tive uma ideia genial. Ao invés de projetar aqui na reguinha, no porta-amostra, eu vou jogar ali no chão. E aí, como a gente está mais ou menos 1,5 metro de distância, a gente consegue observar uma modificação significativa já na onde o laser vai acertar aquela régua que está ali no chão, quando eu modifico o fluido que a gente vai colocar. Eu não sei se está focando aqui, eu espero que está meio longe, né? Estou usando zoom. Mas eu vou conseguir mostrar para vocês o resultado final da nossa experiência. Eu vou começar com água destilada pura. Quando eu coloco aqui, dá para ver ali na régua que ela acerta a régua mais ou menos ali em 1,5 centímetro, um pouquinho menos de 1,5 centímetro, mais ou menos. E a gente também consegue observar que a luz espalha. Isso acontece porque esse tubo não deixa de ser uma lente, né? E aí ele faz com que a luz espalhe dessa forma. Quando eu coloco agora a mistura na concentração de 20%, a gente vê que ela se aproxima mais da marca de 1 centímetro. E aí, quando eu coloco agora a concentração de 40%, vocês vão notar que ela vem para baixo da marca de 1 centímetro. A gente fica ali, aqui o fluido está agitado. Deixa eu... Aí. Agora dá para ver que com 40% o laser acertou a régua antes da marca de 1 centímetro. E por fim, quando eu coloco a maior das concentrações de 60%, o feixe de laser acerta a régua ali bem no comecinho dela. Da amostra mais concentrada para menos concentrada, a gente fez o feixe deflexionar ali algo em torno de 1,5 centímetro, com nada além de água e açúcar. Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes de eu desmontar aqui o experimento, porque vocês viram o trabalhão que deu para fazer isso aqui funcionar, né? Tem mais uma coisa que o açúcar faz na água. Ele não muda só o índice de refração, ele também muda outras características ópticas da água. Aqui vocês estão vendo a amostra com a maior concentração. Dá até para ver o feixe de laser dentro do tubo. E se eu colocar a amostra com a menor quantidade, no caso sem açúcar, a água pura, vocês já não conseguem mais ver o laser, o feixe de laser atravessando a amostra. Isso porque o açúcar, ele provoca um aumento também na especularidade da água. Além da gente observar o que a concentração de açúcar faz com o índice de refração, a gente também pode ver o que a concentração de açúcar faz com a especularidade. O que isso quer dizer? Que a água com essa concentração de açúcar, com 60% de açúcar, ela fica turva. Isso faz com que quando a luz bate na água, ela espalhe. Isso é especularidade. A luz espalha. E é por isso que a gente consegue ver ela através do fluido. Olha aí. E para que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Só para mostrar que índice de refração muda o ângulo de incidência com o ângulo de refração? Isso é o que está nos livros. Mas pensa nas possibilidades. Esse é um experimento que mostra como a gente pode analisar coisas usando luz. E o mais importante,
de uma forma não invasiva e não destrutiva. A gente não precisou abrir o tubo para ver o que tem dentro. E ainda assim a gente é capaz de estimar a quantidade de açúcar. E a gente não teve que destruir a amostra. E aqui fica o meu desafio para a galera da química e da biologia, que quase sempre tem que destruir a amostra para descobrir do que ela era feita. Mas enquanto a nossa tecnologia evolui, quando a gente explora muito bem esses fenômenos, a gente pode, quem sabe, um dia arranjar formas de fazer exames médicos sem ter que destruir o tecido, sem ter que, de fato, arrancar um pedaço da pessoa para saber do que tem feito. As tecnologias óticas favorecem isso, mas não são as únicas. O mundo é muito grande, as possibilidades são enormes. Bom, então é isso, galera. Meu objetivo era mostrar um experimento extremamente simples, fundamental quando a gente estuda ótica, e dar pistas de como a gente pode aplicar isso para facilitar a vida da população de um modo geral. Eu vou tentar trazer mais conteúdos como esses, não só da minha área de conhecimento, mas também de outras áreas, de outras profissões. É um trabalhão fazer isso, mas está sendo muito legal a experiência. Eu espero que eu consiga desmistificar com esse pensamento de que fazer faculdade é uma coisa muito difícil, fazer mestrado é mais difícil ainda. Não é difícil, é trabalhoso. Tudo que a gente faz bem feito dá trabalho. E tem coisas que a gente não consegue fazer se não for bem feitas. Então é isso aí. Até a próxima.